O Agenda Econômica está de volta. Hoje estamos focalizando o tema das necessidades, os desafios do Brasil em infraestrutura econômica. O nosso convidado é o Dr. Carlos Campos. Ele é pesquisador em infraestrutura de transporte, infraestrutura econômica do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Como nós tínhamos anunciado, a questão da Copa do Mundo aparece como um tema muito importante em termos de infraestrutura econômica. Não são apenas estádios a serem construídos, mas nós gostaríamos que o senhor nos desse uma avaliação em termos de como esses investimentos e essas obras poderão beneficiar a população, já que nós temos, especialmente nas grandes cidades, uma dificuldade muito grande de transportes urbanos, obras de infraestrutura para a mobilidade social. Como é que isso poderá ser benéfico ao povo brasileiro? Sim. Esse também, pelo nosso entender, são investimentos e procedimentos que estão trazendo dificuldades. Eu dividiria essas obras visando a Copa do Mundo e até a Olimpíada em três blocos. Um bloco que é o investimento nos estádios, né? Esses investimentos, eles têm, de modo geral, eles têm andado dentro do prazo previsto, os valores eles têm aumentado, mas essas obras têm andado dentro do prazo previsto e provavelmente, praticamente todas atenderão à Copa do Mundo. Agora, o investimento em estádios, do meu ponto de vista, é o que tem o menor retorno social. Se nós pegarmos aqui em Brasília, vai ser construído um estádio para 70 mil lugares, gastando-se quase R$1 bilhão. Ora, Brasília não tem futebol, Brasília não tem como utilizar bem aquele equipamento, e tem saído já uma série de números e reportagens mostrando que a mesma coisa que vai acontecer em Manaus, em Cuiabá, o Nordeste, Natal, Recife, talvez Salvador, Brasília. Então, uma grande parte desses estádios, eles vão ficar subutilizados, chamados elefantes brancos, depois que passar a Copa, né? Então, são investimentos vultosos, eles têm andado adequadamente, mas eu entendo que é de baixo retorno social. Nós temos um segundo bloco. Não, sim. Nós temos um segundo bloco de investimentos que eu colocaria os aeroportos. Os aeroportos no Brasil, não sei se nós vamos falar mais sobre aeroportos à frente. Podemos, não, mas pode falar. Mas os aeroportos no Brasil, só um número assim, de cara, dos 20 maiores aeroportos no Brasil, 17 estão estrangulados hoje. O movimento de passageiros, ele cresceu em torno de 170% entre 2003 e 2011. O ano passado foram 180 milhões de passageiros. Agora, os aeroportos estão do mesmo tamanho, nas mesmas condições praticamente de que estavam há 10 anos atrás. O que eu tenho dito assim, a origem do problema nos aeroportos é uma origem, vamos dizer, positiva. Por quê? A economia cresceu, a renda cresceu, o emprego cresceu, a fronteira econômica avançou, as passagens aéreas em termos reais caíram de preço, e o crédito parcelar em 10 vezes, etc., também tem uma contribuição grande. O mercado se expandiu, né? O mercado isso fez com que milhões de brasileiros passassem a ter acesso ao transporte aéreo que não tinha antes. O que aconteceu? Estrangulamento nos nossos aeroportos. Então, os investimentos visando a Copa do Mundo, nós não precisamos esperar chegar a Copa do Mundo para ver que os nossos aeroportos estão com problema. Eles já estão com problema hoje, tá certo? Há uma necessidade enorme de investimentos para serem feitos hoje. Uma outra questão, que nós já fizemos 2 estudos lá no IPEA, é que se a gente pegar as obras são mais pesadas, os terminais de passageiros, não é? Para a construção de terminais de passageiros, levando em conta os tempos médios em que se toca a obra pública de infraestrutura no Brasil, não há mais tempo hábil daqui para 2014
dos terminais de passageiros ficarem prontos. Existe uma chance, eu diria, remota, de que os terminais de passageiros possam ser concluídos daqui para 2014. Com isso, o senhor está querendo dizer o quê? Que a gente vai ter novo apagão aéreo aqui no Brasil? Não, quando chegar a Copa? Não, é como eu estou dizendo, a Copa do Mundo é um mês e meio. Nós não podemos pautar um setor como o setor aéreo pensando em 2014. Nós temos que estar pensando em 2030. Nós temos que... Agora, houve esse crescimento bastante expressivo. Realmente é difícil você planejar um setor que cresce a 15% ao ano, né? Mas o que tem acontecido é, como eu disse, dos 20 maiores aeroportos, 17 já estão sobrecarregados. Agora, só fazendo uma complementação nisso que o senhor acabou de dizer, é verdade que a gente tem que olhar para o longo prazo, né? E pensar no que vem depois da Copa e das Olimpíadas. Só que também uma eventual publicidade negativa durante esse período, sim. Mostrando um Brasil despreparado, um Brasil que não tem a infraestrutura adequada, isso vai trazer um prejuízo econômico também enorme futuro, né, para o país, em termos de investimentos que vai deixar de receber, em termos de quebra de confiabilidade do país no cenário internacional. Né? Até para a Olimpíada. Para a Olimpíada. Assim, como brasileiros, é evidente que nós queremos que tudo corra da melhor forma possível. Agora, como eu disse, pelo andar da carruagem, como se diz, se nós pegarmos o estágio dos projetos tocados pela Infraero, um percentual bastante expressivo, talvez perto de 8 em 11 aeroportos para a Copa ainda estão em fase de projeto, que é a primeira fase de uma obra. Então, isso ainda tem uma série de etapas a serem cumpridas até o início da obra, e uma construção de um terminal de passageiros não é uma obra simples. Isso requer também um tempo. Então, para 2014, parece que o tempo já está exíguo para que a gente consiga. Agora, talvez, doutor Carlos, seguindo esse raciocínio, a obra o aspecto da obra, o setor de obras que mais se faz necessário nesse momento para as grandes cidades seriam aquelas obras que dinamizariam a mobilidade social, isso, né? De transporte, metrô, veículos leves sobre trilhos e outras. Sim. Isso aí também está prejudicado? Pois é, esse seria o terceiro aspecto que nós podemos abordar. Quer dizer, então, com relação à Copa, tem o bloco de estádios, que nós já comentamos, o bloco de aeroportos, que também nós já fizemos os comentários. Com relação à mobilidade urbana, esse sim traria, digamos, o legado que se diz, né? O grande legado seria melhorar o transporte urbano dessas cidades-sedes. Agora, se nós examinarmos as obras, e nós temos feito isso, o TCU também, as obras de veículo leve sobre trilhos, os chamados BRTs, que são aqueles ônibus articulados que andam em via expressas. Essas obras elas estão praticamente todas atrasadas. Eu não estou nem falando em metrô, porque, na verdade, como já se sabia que não haveria tempo hábil, no projeto da Copa do Mundo não tem metrô. O governo recentemente lançou o chamado PAC Metrô, né, que também vai fazer uma série de investimentos em metrôs. Então, de modo geral, aqui em Brasília, de novo, né, tem esse exemplo, o VLT nosso está parado há alguns anos, já foi tirado, inclusive, dos projetos da Copa, porque já se sabe que não vai ficar pronto, e a mesma coisa está acontecendo em várias outras cidades. Agora, não é também, porque o senhor falou em estar atrasado, em obras atrasadas, mas também não é justamente a gente voltar àquela questão que estávamos discutindo antes sobre falta de planejamento, porque, pegando esse exemplo aqui de Brasília, a gente vê um movimento meio errático, né? A princípio era um VLT, aí depois substituíram por um BRT. Aí o BRT, o ônibus corre pelo centro da pista, só que os cidadãos moram dos lados da pista, vão ter que atravessar um viaduto, aí você já vai também construir um viaduto para a pessoa vir para a área central para pegar o ônibus naquelas cabines fechadas de vidro. É uma coisa assim meio surreal, não?
Agora, os especialistas também têm chamado a atenção para o seguinte fato. Esse ônibus de trânsito rápido, o BRT, que tem vários investimentos do Rio, Brasília, eles resolvem o problema durante um tempo. Eles não são uma alternativa de longo prazo para o problema do trânsito urbano. Exatamente. O metrô resolve o problema. Né? O VLT também é uma boa alternativa. A gente vendo filmes que passam, por exemplo, nas cidades europeias, é impressionante. As cenas de fundo sempre tem um veículo leve sob trilho circulando. Quer dizer, a Europa está com isso absolutamente difundido. Né? Então, a pessoa pode deixar o carro em casa e desloca até o trabalho ou qualquer outro ponto por meio de veículo leve sob trilho ou mesmo metrô. Que é bem mais barato isso realmente que o metrô, traz um retorno. Agora, infelizmente, essas obras de VLT, principalmente, vão ficar prontas lá para 2015, 16, 17. Doutor Carlos, vamos falar um pouco aqui da questão da infraestrutura de transporte, mas pensando no nosso comércio internacional, que é outro aspecto que o senhor tem levantado aí naqueles estudos que o IPEA realizou, né? Cerca de 90% do comércio internacional em termos de volume e 80% em termos de valores passam pelos portos brasileiros. O comércio internacional brasileiro cresceu mais de 150% no período de 2013 a 2011. Isso. Em termos de valor. E os nossos portos, praticamente, são os mesmos, ou do mesmo tamanho do que tinham no início do período mencionado. Em 2011, os investimentos sofreram uma redução expressiva. Como comenta esse quadro e as medidas que o governo vem adotando para responder a esse problema? Olha, o setor portuário brasileiro, o governo tem anunciado que está prestes a lançar um grande programa. Estamos aguardando, né, ansiosos para ver quais são as medidas que serão tomadas, mas você tem toda a razão. O comércio, a corrente de comércio, as exportações mais as importações, cresceram significativamente nos últimos anos. Como você disse, em torno de 150%. Lá em 2003, a corrente de comércio talvez estivesse na faixa de 70 bilhões de dólares, hoje está chegando perto de 400. Então, foi um crescimento bastante expressivo. Agora, falou-se até muito no apagão portuário, né? E nós realmente tivemos próximo disso. O que não fez com que a situação fosse ainda pior, que realmente foram feitos investimentos nos terminais portuários operados pelo setor privado. Hoje, no Brasil, pela lei, inclusive pela lei 8.630, que é a lei dos portos, a ideia principal é o seguinte: a administração portuária é pública, mas a operação portuária ela é privada. E tem caminhado muito nesse sentido. Então nós temos muitos terminais em portos públicos, mas a operação desses terminais ela é privada. Agora, o setor privado tem feito investimentos, né? Tem feito investimentos em novos equipamentos, em guindastes, coisas mais específicas como portainers, transtainers, novos mecanismos de gestão que de alguma forma trouxe mais eficiência e conseguiu de alguma forma dar vazão a esse crescimento das exportações e das importações. Agora, sem dúvida, é um setor que precisa de investimentos e precisa também de um novo marco regulatório. Eu confesso que todos esses assuntos que a gente está discutindo aqui me deixam um pouco inquieto no momento em que são anunciados tantos investimentos estrangeiros pesados na área de infraestrutura do Brasil. Por exemplo, a gente pega, não necessariamente na área de transportes, mas a gente pega, por exemplo, no setor de transmissão de energia elétrica, uma grande empresa estatal chinesa que acaba de comprar um prédio de 17 andares ali no centro do Rio de Janeiro, justamente para gerir uma rede de transmissão de energia elétrica aqui dentro do país. Na área de etanol, por exemplo. Na área de etanol, que já foi boa parte do setor desnacionalizado, a área de telecomunicações também.
boa parte já desnacionalizado, com exceção da Telebrás, que está tentando aí alguns projetos de banda larga, desses projetos satélites junto com a Embraer. Mas a gente se pergunta, quando é que o Brasil vai então ter possibilidade de competitividade com outros países, se não investir em setores estratégicos? O senhor acabou de mencionar portos, quer dizer, a eficiência para o comércio exterior, sim, nos portos é fundamental. Né? Verdade, é verdade. Os portos, se a gente continuar nesse tema dos portos, ele tem então dois grandes problemas. Um problema é falta de investimento na infraestrutura, ou seja, as rodovias e as ferrovias de acesso aos portos, elas são inadequadas, elas estão estranguladas, então há uma dificuldade das cargas chegarem aos portos brasileiros. Também o acesso marítimo, que é infraestrutura, esses são investimentos que dependem do governo, principalmente do governo federal. O acesso marítimo também aos terminais portuários. O Brasil ficou também 20 anos sem fazer dragagem nesses canais, os canais foram sendo aterrados, então perdeu-se muita eficiência nos portos, há necessidade também desses investimentos. Agora, o setor portuário também passa por problemas de gestão, de marco regulatório, que tem, de certa forma, postergado esses investimentos, né? O governo está anunciando, deve sair, serão feitas agora licitações, pela primeira vez no Brasil, licitações de novas áreas, onde o setor privado, a concessionária vencedora da licitação, vai construir um novo porto, vai ser a operadora do porto e vai ser também a autoridade portuária, vai ser responsável pela administração do porto. Essa é uma experiência nova, com certeza atrai bastante investimento, o Brasil precisa desses investimentos. Até o que tem sido anunciado é que as 3 primeiras experiências seriam um porto novo em Manaus, um porto novo em Ilhéus e um porto novo no Espírito Santo. Esse então, agora, esse processo já está sendo anunciado há uns 3 anos. E ele não tem avançado. É uma perspectiva positiva, porém ainda está lento. Temos um outro problema, é que tem um decreto feito pela ANTAC, o decreto 6.620, que é de 2008, que diz o seguinte: investimentos em novos portos, em novos terminais portuários pelo setor privado só pode ser feito se a empresa que se propõe a fazer esse investimento provar que ela tem carga própria suficiente para viabilizar, do ponto de vista econômico-financeiro, aquele projeto. O que tem sido alegado pelo setor privado é que esse decreto ele é impeditivo do investimento privado, porque, em tese, quer dizer, o que poderia ser obstáculo a um investidor privado construir um novo porto, um novo terminal, e ele ser o responsável por, digamos, correr atrás das cargas, arrumar as cargas que vão viabilizar aquele processo, né? Então, esse é uma questão também que tem que ser analisada. Os investimentos estão sendo postergados por conta disso, e temos um outro problema. Hoje nós temos 98 terminais portuários, responsáveis por mais de 50% das cargas movimentadas no Brasil, que estão com um problema contratual. São contratos que foram feitos antes de 1993, antes da Lei dos Portos, e que não foram adequados à lei dos Portos. Então, desses 98, os contratos já venceram, estão vencendo esse ano ou vencerão até o ano que vem. Um mar de problemas, né? O governo anunciou inicialmente a sua intenção firme de relicitar esses terminais. Com isso, o que aconteceu? Todo investimento privado nesses terminais, eles já pararam há muito tempo, porque o investidor, o empresário, não sabe o que vai acontecer com o seu contrato, tá certo? Existe uma insegurança jurídica,
o investimento não vem. Ademais, provavelmente, se o governo caminhar no sentido de relicitar, esse é um processo longo que vai parar na justiça. Então, existe essa alternativa de fazer um enquadramento desses portos ao que exigia a Lei 8.630, e esses terminais, então, teriam mais um prazo, varia de 1 para 1, mas poderiam voltar a fazer investimentos. Só aí calcula-se que haja algo como 10 bilhões de reais represados que não tem feito por conta dessa insegurança. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai analisar o setor ferroviário, as dificuldades para a realização dos investimentos nessa área, bem como um balanço das parcerias público-privadas. Continue com a gente. Até já.